Vamos aplaudir o Senhor então? Bem forte que Ele merece, seu louvor. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. A paz de Deus seja com vocês. Amém? Sentem-se, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 16. Vamos lá? Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo de número 32. Um homem da Bíblia chamado Salomão, depois de ter vivido tantas coisas, ele chegou a uma conclusão de que tudo na vida era... O que era tudo na vida? Vaidade. Ele viveu, desfrutou, alcançou muita coisa. E chegou um tempo da vida dele que ele parou, olhou para trás e ele disse: espera aí, tudo que eu vivi foi vaidade, sequidão de estio. Ou seja, vivi, passou e agora eu estou aqui, nada mais me satisfaz. Quer dizer, tudo que eu vivi, se vivi ou se não vivi, tanto faz como tanto fez. Ele estava, mesmo tendo desfrutado de tudo, ele entendeu. Qual o sentido disso? Aí no capítulo 16, no versículo 32 de Provérbios, ele diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós precisamos entender na palavra que tem muita gente que às vezes se precipita em algumas conclusões. E às vezes, em muitos momentos, ela não tem aquela inteligência emocional para saber separar os tempos, da vida. Existem situações que nós somos confrontados, que se nós não soubermos lidar com ela, com aquela situação, com aquele momento, nós ultrapassamos o limite das coisas e furamos esse bloqueio dessa palavra, em que Deus fala que é melhor a pessoa que é longânima. Que quem é o longânimo? É a pessoa que é capaz de suportar algumas coisas quietinha. Longanimidade é a capacidade de suportar uma afronta sem revidar. Isso é ser longânimo. É você ouvir algumas coisas que foi tratada ao seu respeito, é você receber alguns baques e você fazer o quê? Se manter intacto. Isso é uma coisa extremamente difícil, não é? Por isso que longanimidade é um fruto do Espírito Santo. A pessoa tem que ter o Espírito Santo para ser longânimo, capaz de suportar algumas coisas e não falar nada, saber o momento certo de expressar alguma coisa. Ele fala do que é melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito tem domínio de si mesmo, domínio das situações à sua volta, do que aquele que toma uma cidade. Porque hoje ele toma uma cidade, amanhã não sabe se ele vai conseguir a mesma façanha. Hoje ele consegue ganhar uma coisa, mas e amanhã? Tem aquele jogador, aquela pessoa que está numa carreira aí fora, que tem dia que ela consegue ganhar, mas tem dia que ela sai perdendo. Não é todo dia que ganha. Disse, olha, é muito melhor você ser longânimo, você ser capaz de suportar algumas coisas, ter essa inteligência emocional para lidar com as situações, do que ser um valente. Porque o valente tem dia que ele vai lá e destrói, sai vitorioso. Mas tem dia que ele sai apanhando. E aí eu quero abrir com você Gênesis, que nós vamos para a história de José, 45. Gênesis 45. Nós vamos focar um pouquinho hoje nesse capítulo. Gênesis 45. Versículo 1 e 2. Nós vamos observar pela Bíblia Sagrada que José viveu um tempo bem diferente do nosso, mas naquela época ele já era uma pessoa que sabia se comportar muito bem diante de algumas situações. Isso ele aprendeu com as situações que ele enfrentou. Eu acredito que muitas das coisas que nós enfrentamos no dia a dia, ela nos capacita, para sermos melhores. Tem gente que interpreta tudo mal, mas a Bíblia fala em Romanos 8, 28, vou pedir para eles colocarem na tela, só para medida de informação. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem foi chamado por Deus aqui? Eu acredito que eu fui chamado por Deus.
Fomos chamados por Deus para fazer a vontade dele. Então nós que fomos chamados por Deus para fazer a vontade dele, nós temos que ficar firmes na nossa posição. Ah, mas está acontecendo umas coisas difíceis. Está acontecendo umas coisas duras contra mim. Deus vai dizer, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Amém, pessoal? Coopera. Porque tudo que o José viveu cooperou para um crescimento. Tudo que ele viveu cooperou para que ele fosse inteligente, emocionalmente e espiritualmente. Aí diz assim, Gênesis 45, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó fez o quê? O ouviu. Você vai recordar, a gente voltando um pouco na história, que o José tinha 17 anos quando teve aquele sonho, é o que a gente vem estudando aqui ao longo já de 6 semanas. Aí ele teve aquele sonho, e aí ele conta-se para os irmãos assim, despretensiosamente, imaturo, né? Sem saber, sem inteligência emocional, sem saber do que ele estava nem lidando. Só queria falar, coisa de menino. E qualquer coisa que vê quer sair falando, né? Aí ele vai, trata daquele assunto, os irmãos já tinham uma raiva dele, porque tudo que ele ouvia, ele falava para o pai. E aí eles armam aquela situação, o José é vendido como escravo, e o José sai do seio do seu pai, do seio da sua casa, e vai ser escravo no Egito. Aí ele passa por aquelas situações todas, chega lá como escravo, vai trabalhando na parte de fora, depois ele ganha um pouco de destaque, tudo que ele fazia, Deus abençoava, ele ganha uma oportunidade dentro da casa. Aí tem aquela cilada que a mulher do faraó proporciona a ele. Ele é colocado na prisão indevidamente, ele passa lá um bom tempo. Depois que ele tem a interpretação do sonho lá do copeiro, do padeiro, o copeiro esquece dele. Aí o tempo passa, ele passa mais 2 anos preso ali, até depois ele interpretar o sonho do faraó e ser colocado como governador. Mas nesse período, ele sofreu bastante. Nesse período, ele carregou muitas marcas com ele. Aí lá na frente, depois daqueles 7 anos de fartura, já era esse aqui o 2º ano em que começou a seca, ainda faltava mais 5 para finalizar, ele tem um contato com seus irmãos. Seus irmãos vêm de onde estavam, Canaã, e eles vêm em direção ao Egito, porque ficaram sabendo, lá tem comida, lá tem mantimento. Aí ele chega lá, se apresentam para o José. Na hora que eles se apresentam para o José, que o José percebe, são os meus irmãos, a Bíblia fala que o José não pôde se conter. O José não pôde conter a sua emoção. O que ele faz? Ele segura aquela emoção de não querer chorar na frente dos egípcios. Ele determina, como ele já era uma autoridade, né, o governador, ele determina que todo mundo se ausente daquele local, fica só ele com os estrangeiros, né? O pessoal da terra estranhou, porque como é que o José, o governador, vai ficar com esses estrangeiros aqui que a gente não conhece? Mas ele mandou sair, nós vamos obedecer. Todo mundo sai, o José fica lá dentro. E quando ele está de cara com os irmãos, a Bíblia fala no versículo 2, e levantou a sua voz com grande choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. A emoção foi tão grande que ele quase não suporta aquilo diante dos egípcios. Só que ele manda fechar tudo e fica só ele com os irmãos. Ele chorou diante de quem deveria chorar. Não com tristeza. Nós vamos ver mais na frente que aquele choro foi mais o choro do desabafo. De tirar aquela agonia que ele tinha no peito. De ter passado tanto tempo sem ver a sua família. Sem saber como estava o seu pai. Se estava vivo ou se estava morto. Mas ele soube lidar com aquela situação. Imagina você, naquela época, ele tinha 30 anos quando ele foi posto como governador. Já tinham passado os primeiros 7 anos de prosperidade. Estava no 2º ano de seca. Ou seja, ele tinha 39 anos em média. 22 anos depois dos seus irmãos terem o vendido, ele agora tem contato direto com eles.
cara a cara. Os irmãos não o conhecem, né? Ele já tinha amadurecido de 17 para 39. Tem uma mudança grande, tem ou não tem? Você tem foto sua de quando você tinha 17 para quando agora, depois de 40? Quem tem sabe, vê a diferença. É muito grande, não é parecido. Os irmãos não o reconhecem. Mas quando ele olha, que ele vê que é os irmãos dele, ele começa a desmoronar. Ele começa a dizer, quanto tempo? Quanto tempo passou e agora eu tenho que lidar com essa situação e eu tenho que estar bem emocionalmente. Não posso aqui agora querer fazer justiça com as próprias mãos. Estava diante dele ali duas oportunidades. A oportunidade de se vingar ou a oportunidade de perdoar. Naquela condição, está só ele e os irmãos, todo o poder, todo o domínio das coisas está na mão dele. Ele tem a oportunidade ou de se vingar, ou de perdoar. Vai depender dele. Aí você vai ver a decisão que ele toma. Versículo 3. Versículo 3, isso aqui é muito sério. Versículo 3 diz assim. E disse José aos seus irmãos, eu sou, ele se revela, né? Vive ainda. Quem? Meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você percebe que a primeira coisa que ele queria saber, quando ele tem contato com seus irmãos, era de como estava o seu pai, ou se seu pai ainda era vivo. Porque depois de 22 anos, e o pai já era velho, naquela época, será que ele ainda vive? E essa informação havia sido furtada dele quando ele foi vendido como escravo. Mesmo assim, ele não teve nada contra os seus irmãos de que o acusaram. De acusar os irmãos ou de esfregar na cara deles alguma coisa. Ele poderia ter falado, o que será essa maldade comigo? Só para perguntar mesmo, qual foi a motivação de ter feito isso comigo? Mas nem isso ele pergunta. Ele está interessado em saber, o coração dele já estava curado com relação a isso. Emocionalmente, para tratar desse assunto, ele já estava resolvido. Ele só quer saber como está o seu pai. Você vai recordar que o pai dele amava ele mais do que a todos os seus irmãos. Eu quero saber como é que está meu velho. Ele me ama tanto. Eu quero que o meu amor por ele seja o mesmo. Ele me ama tanto, demonstrou isso na prática. Eu amo ele também, eu quero saber se ele está vivo. Ele está vivo? Essa é a minha primeira pergunta. Ele está bem? Ele soube muito bem lidar quando ele teve contato com os irmãos. Nós vamos ver mais à frente aqui como ele soube lidar com aquela situação. Mas antes disso, eu quero comentar com você um caso da Bíblia, que é de uma mulher conhecida como Sunamita. Está lá no segundo livro de Reis, vamos lá, capítulo 4. Só para contar um caso para você rápido, dessa mulher que ela também soube lidar muito bem, né? Ela teve uma inteligência emocional, uma estrutura muito boa para saber lidar com a situação de um filho. Segundo Reis, capítulo 4, a gente volta já para o José. Segundo livro de Reis, capítulo 4, eu quero ler o versículo 21 com você. Você já conhece a história, eu vou só dar uma recapitulada. A Bíblia fala que essa mulher que era conhecida como a Sunamita, que era de Sunem, todas as vezes que o profeta Eliseu passava por lá, ela começou a observar. Esse homem é um santo homem de Deus. Vamos facilitar a vida dele? Toda vez ele passa por aqui, eu vejo que ele abençoa a cidade. Vamos fazer alguma coisa por ele? Falou com o marido dela. Vamos preparar um quarto, a gente bota uma cama para ele dormir, uma mesinha para ele escrever, né? Um candeeiro, que é uma lamparinazinha para ele ficar sentado. Uma coisinha lá para ele comer, um pãozinho, para ele ficar à vontade de descansar ali à noite. Aí o marido dela concorda, eles preparam. O homem de Deus fica tão constrangido com aquilo que ele diz, olha, o que eu posso fazer por você? Posso levar alguma petição sua ao rei? Ela falou, não, eu habito no meio do meu povo, quer dizer, eu tenho segurança financeira, eu sou uma pessoa bem abastada com relação a conhecimento, a informação, não preciso de nada, estou no meio do meu povo, tem tudo que eu preciso. Aí ele ainda assim ficou incomodado e fala para o Geazi, que era auxiliar dele, Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher? O Geazi, olha, menino curioso, né? Eu vejo que o marido dela já é idoso e ela não tem filho.
Aí ele chega próximo dela e fala: olha, mulher, no período de uma gestação, no período de uma mulher, você vai estar segurando o bebê no colo. Ela recebe aquela informação: não mintas a tua serva. Ela não acreditou, né? Mas o fato é, o menino nasceu. Está lá, depois de alguns meses, ela segurando a bebê no colo, aquela alegria toda. E naquela época, você sabe, o que contava a genealogia de alguém era o filho macho. E nasceu o filho macho, era um homem. O menino está crescendo, um dia ele está no campo trabalhando com o pai, porque filho tem que trabalhar com os pais para ajudar em casa. Amém, gente? Isso faz parte. O meu só estuda. Por isso que tem um menino aí que a mão dele é lisinha, né? Na hora que pede para ele fazer qualquer coisa, ele não quer fazer. Ele não quer fazer porque ele não se acha capaz. Não estou dizendo que tem que botar fardo pesado. Eu, desde 10 anos de idade, meu pai me levava para o serviço, né? Na garupa da bicicleta, pegava tijolo, subia na escada, levava um baldezinho de massa daquele menorzinho, né? Fazia lá o cimento, de 10 anos até os 17 para 18, quando eu vim para cá para fazer a obra. Sempre, sempre, sempre. Nunca morri por causa disso. Glória a Deus. Estou vivo, isso me deu até uma dignidade. Porque eu trabalhava e eu dizia para ele: agora eu quero meu dinheiro. Final de semana, ó. Final de semana eu queria. Já começava a lidar com dinheiro desde cedo. Hoje você dá dinheiro para o jovem, ele não sabe o que fazer. Ele vai comprar o Big Big. Ele vai fazer uma coisinha, uma besteirinha. Não sabe nem guardar e não tem nem noção do que é isso. Ele não sabe quanto custou, né? Ele não trabalha para isso. Mas voltando à questão. O menino está lá com 13 anos de idade, trabalhando, aquela coisa toda. O menino: ai, minha cabeça, é minha cabeça. E aquele negócio, o pai, coisa de pai, né? Pega o menino, leva para casa. Tua mãe vai te cuidar de ti lá, te dar um remédio para essa dor de cabeça. Chega lá, o menino chega na mão dela, ela fica olhando o menino, cuida que não o menino morre. Aí ela toma uma decisão. Segundo Reis 4, 21. Ela emocionalmente estava bem com Deus para lidar com essa situação. O que ela disse? E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e fez o quê? Saiu. Pastor, o menino estava morto. A mulher pega o menino, leva lá para casa onde o profeta ficava, ela tinha acesso, né? Para deixar tudo arrumadinho. Quando o homem de Deus passava por ali, ele chegava lá, estava tudo prontinho. Uma boa mordoma, gente boa demais. Aí ela bota o menino lá na cama do profeta, um ato de fé que ela fez, tranca lá e deixa o menino lá morto. Aí vem a sequência, 22. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí vem o 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado, quer dizer, não tem nenhuma festividade, não tem nenhum evento lá. Por que você vai para lá, para onde ele? Qual a tua motivação? E ela disse: tudo vai bem. Versículo 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Sequência. E partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Gease, ao seu moço, seu moço: eis aí a sunamita. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E disse ela: vai bem. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. 28. E disse ela: pedi eu ao Senhor, ao meu Senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? E disse ele a Gease: cinge os teus lombos e toma o bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não o respondas, e põe o meu bordão no rosto do menino. Preste bem atenção no detalhe. Estou lendo assim rápido por causa do tempo. Mas aquela mulher, ela estava por dentro, né, dolorida, sofrida, porque o seu filho estava morto. Imagina, filho morto. A primeira pessoa que ela tinha que contar a história era para quem? Era para quem? Para o marido. Né? Para o marido. O marido está lá. E ele pergunta: por que você quer ir onde o homem de Deus? Não tem nenhuma festa esse dia, não é sábado, não é lua nova. Para que isso? Vai tudo bem. Ela responde para ele: vai tudo bem. Emocionalmente, ela estava por dentro abalada, mas ela sabia que ela tinha que lidar aquilo com o homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Amém, pessoal?
Tem coisas que às vezes a gente deixa transparecer, nós temos que ter cuidado com isso. Emocionalmente nós temos que estar ligados, para não andar transparecendo por aí tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos enfrentando. Tem gente que qualquer coisinha ela já demonstra na cara, que não está bem, ela faz caras e bocas, né? Faz bico, né? Demonstra na prática que não está. Ela fala para o marido, está tudo bem, e o filho estava morto. Aí no meio do caminho, Geazi encontra ela, o homem de Deus vê que ela está vindo, vai lá Geazi, se encontra com ela e diz o que está acontecendo. Aí o Geazi chega, está tudo bem com a senhora? Tudo bem? Está tudo bem. Ela chega diante do homem de Deus, quando ela se aproxima, vai tocar os pés dele. O Geazi vem e retira, ele diz, não retira ela não, deixa ela aqui. Aí ela vai e fala, te pediu algum filho, homem de Deus? Você profetizou, o menino nasceu, agora o menino está morto. Aí ele diz, olha, Geazi, está aqui meu bordão, pega o meu bordão e vai lá. Não te encontra com ninguém, não fala com ninguém no caminho. Você está indo para cumprir uma missão. Se alguém tentar te parar, você não para. Segue porque tem algo para ser feito. Chega lá, encosta o bordão no rosto do menino. E o Geazi foi, obediente. Geazi chega, faz o que tem que fazer e nada acontece. Ela disse, não, é o senhor que tem que ir. Aí ele vai, ele entra lá, ele demora horas, deita sobre o menino, nada. Segunda vez, depois de uma outra oportunidade, é que o menino vem e ressuscita. E durante todo aquele tempo, o marido dela não sabia? Inteligência emocional. Se ela tivesse falado para o marido dela que o menino estava morto, o que ele ia falar? Não tem outro jeito, morreu. Tristeza, luto, vamos enterrar. Mas ela sabia, tinha algo a ser resolvido diante de uma autoridade. Amém, pessoal? Aquilo ali foi o homem de Deus que falou para ela diretamente. No dia em que ele falou, foi gerado o filho. Antes dela ter contato com o marido. O homem de Deus falou lá, vai ter, no período de uma mulher, você vai ter seu filho. Não mintas a tua serva. Naquele dia que ele liberou aquela palavra, o filho já estava sendo gerado. Glória a Deus. Então quem tinha autoridade para fazer alguma coisa naquele caso era quem? Era o homem de Deus. E ela foi inteligente emocionalmente para tratar com quem deveria tratar. Nós temos que ter o cuidado. Tudo que acontece, às vezes comentamos com um, comentamos com outro. Chegamos, oi, irmão, você pode me ajudar em oração? Estou passando por uma luta tão grande. Essa pessoa tem autoridade para quê com relação à sua pessoa? Amém? Nenhuma. Ah, mas é meu amigo de longas datas. Pode ser amigo de longa data, às vezes até o cônjuge, outra pessoa. Tem gente que às vezes não vai poder fazer nada por você. Se as pessoas entendessem o princípio de autoridade que essa mulher entendeu naquela época, elas teriam bem menos problemas. Elas conseguiriam resolver as coisas com mais facilidade. Porque muita coisa aconteceu para que ela falasse antecipadamente para alguém. Tanto o marido como os servos na caminhada, como o Geazi que veio perguntar, amando do homem de Deus. Como o próprio homem de Deus, quando manda o Geazi chega lá na casa, fica imaginando as outras pessoas. O que esse rapaz está fazendo aqui, o servo do profeta? Ele não tem costume de entrar na casa, a casa só quem entra é o profeta. O que ele está fazendo lá? Né? Mas aí quando chega diante lá, o homem de Deus para resolver aquela obra, a obra é feita, o filho ressuscita. E ele devolve o filho para ela, simplesmente vira as costas e segue a caminhada dele de novo. Amém, pessoal? Simplesmente. Ela teve inteligência emocional para lidar com aquela situação. Qualquer coisa que acontece, saiba muito bem com quem lidar. Não sai publicando. Ai, que dor, que sofrimento nos status. Para que alguém se condoa da situação e mande. Está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? É disso que as pessoas gostam. É uma. Por isso que alguém às vezes bota uma coisa ou outra. Eu tenho um familiar meu que não é crente, né? Não tem compromisso nenhum com a palavra. E aí vive na bebida, vive na vida errada. Aí na hora que estão num aperreio, porque ninguém ajuda a gente, bota nos status. Porque família é igual cachorro. Eu digo, abençoado. Né?
Nunca teve compromisso nenhum com nada. Aí agora, né? Essas indiretazinhas. Para alguém perguntar, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa? Isso não é inteligência emocional. Tem um amigo nosso que fala, isso é burrice emocional. Aquele amigo bem ali, ó. Ele fala, isso é burrice emocional. Né? Ele é curto e grosso. Né? Burrice emocional. Quer que alguém chegue lá, você está sofrendo, né? O que eu posso fazer por ti? Nada. Não tenho autoridade para isso. Eu aprendi isso desde cedo, princípio de autoridade. Tem coisas que eu vou contar para o meu pai, para a minha mãe, que são autoridades sobre a minha vida, mesmo depois de casado, mesmo depois que eu estiver velho, eu ainda devo satisfação a eles. Amém? E para o meu pastor. Ele é uma liderança espiritual que pode pôr a mão sobre a minha cabeça e me abençoar de alguma forma. Me dá uma palavra de autoridade que vai guiar o meu caminho. Só. E ela soube lidar com isso. Não vou falar aqui pro meu marido. Eu estou sofrendo tanto, que esse homem mentiu para mim. Ela não fala pro marido. O marido pergunta, ela diz, mas tudo bem. Voltando lá pro José. Gênesis 45. Paramos no versículo 3. Nós vimos que ele desabafa, ele chora, mas aquele choro não era de tristeza ou de amargura. Muito pelo contrário. Era um choro do desabafo. Quantos anos que eu não via vocês? Eu não tenho nada contra vocês. A pergunta que eu tenho a fazer é, meu pai vive? Ele está bem? Aí vem o versículo de número 4. Versículo 4. Ele soube reconhecer as emoções, soube dominar elas, perdoou seus irmãos ali, né? Teve a oportunidade de se vingar ou de perdoar. Ele decide perdoar. Aí no versículo 4 ele vai fazer uma escolha baseada na sua inteligência emocional. Que ele diz assim: e disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Eu imagino, né? Os 10 irmãos chegando com o rabinho entre as pernas. Já viu aquelas pessoas desconfiadas? Ixi, ele é autoridade agora. Ele vai já me dar uma sentença. Chega assim todo desconfiado, né? Aí diz: e chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Ele escolhe perdoar os seus irmãos e ainda fala para eles: estou pedindo para vocês virem aqui, não para sentenciar vocês. Digo mais para vocês: não entristeçam, nem fiquem tristes, e nem pese os vossos olhos por causa disso. Porque vocês me venderam para cá, mas não foi simplesmente vocês. Foi Deus que me enviou para cá para a conservação da vida. Lá no princípio ele deve ter sofrido muito com isso. Mas agora, depois de curado, depois de sarado com relação a isso, depois de estar bem emocionalmente para saber lidar com aquela situação, ele conversa com eles e fala: isso aqui foi um propósito de Deus. Aí a gente remonta o que eu falei lá atrás, de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Toda situação que você enfrenta está cooperando. Saiba só aproveitar, porque aquilo quer dizer alguma coisa. Não é em vão, não é por um acaso. Não é por um acaso. Ele diz: para a conservação da vida, Deus me enviou para cá, adiante da vossa face. Quer dizer, eu vim antes de vocês, para preparar lugar para vocês aqui. Olhando para esse texto, me fez lembrar do que o próprio Jesus fez conosco. Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Não, aquilo ali foi obra de Deus. Por isso que nós não comemoramos a Santa Ceia, no momento que nós estamos participando aqui, como um momento de luto, de tristeza. Não. Nós lembramos da morte dele, até que ele venha, como ele falou: fazei todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, memória de mim, para lembrar do que eu fiz e de que eu vou voltar para buscar vocês. E eu já tenho preparado morada. Amém, gente? Eu fui adiante de vocês para preparar morada, para salvar vocês. Eu fiz propiciação no lugar de vocês, sacrifício em lugar de vocês. O José disse: eu vim adiante de vocês
Também para preparar o quê? Preparar o caminho. Eu sofri tudo que tinha de sofrer, mas hoje eu estou aqui com o caminho preparado para vocês. Podem ficar tranquilos. Nem fique se sentindo culpado com relação a isso. Porque tem gente que às vezes ela não está curada emocionalmente de coisas que aconteceram, e aí quando ela chega a uma possibilidade de estar acima de alguém, aí ela joga na cara lá daquele seu familiar, daquela pessoa próxima. Tu não me ajudou? Se tu tivesse me servido melhor, agora eu ia te ajudar também. Né? Aí as pessoas começam a fazer esse joguinho emocional, bobo, que não adianta, que não serve para nada. Amém, gente? Não serve para nada. Por mais que alguém um dia lhe pisou, coisa parecida, quando você chegar lá na frente e ver a oportunidade, você honra. Não precisa jogar na cara, não. Se a pessoa ela for madura o suficiente, ela vai entender. Ela vai entender. É claro que tem gente que não vai entender nada. Tem gente que só quer o venha a nós, né? Quer nem saber. Não quer nem saber. Não, você mantém a sua postura de servo. Mantém a sua postura de pessoa espiritual madura que você é. Então ele fala, foi para a conservação da vida que eu vi. Aí vem o versículo de número 6, parte final. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quantos? 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. Ele vai revelar algo que os seus irmãos não sabiam. Todo mundo que naquela época viveu, provavelmente, sabia que tinha aquele período de fartura, mas se eles soubessem, todo mundo, que ia ter tempo de seca, será que eles não tinham se preparado também? Pelo menos com uma coisinha ou outra. Talvez não na mesma proporção que o Egito, na liderança de José como governador. Mas provavelmente se eles soubessem que no mundo inteiro ia ter fome, eles iriam se preparar de alguma forma nos primeiros 7 anos. Sim ou não? Raciocínio lógico. No caso deles, eles não tinham essa informação. Isso é a informação que estava restrita ao José, né? Deus deu para ele, para o faraó. Então, era eles que estavam responsáveis por isso. Ele fala, olha, nós já estamos no 2º ano em que o negócio apertou. Por isso que agora vocês vieram, né? Durante 2 anos eles ainda puderam se manter. Nos 2 anos de seca. Mas ainda faltavam 5 anos. E ele revela isso para os irmãos dele. Olha, ainda tem 5 anos de seca. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Você vê que ele estava tão bem emocionalmente, que ele não joga nada na cara dos seus irmãos. Muito pelo contrário. Ele ainda vai propor para eles uma oportunidade. Porque vai dizer no versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. 9. Eles vão chegar no 9. Travou. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. Apressai-vos, e subi a meu pai, e diz-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Ele vai fazer uma proposta. Vocês vão sair daqui agora. Vocês voltem até lá. Tragam meu pai para cá. Porque ainda faltam 5 anos. E eu quero preparar um lugar para vocês ficarem aqui. E o lugar não foi qualquer um não. Versículo 10. Versículo 10, vamos lá? Travou de novo. Problema de junta. Vamos lá, versículo 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo. Quer dizer, vocês vão sair de lá. Lá não tem como vocês viverem nos próximos anos. E eu quero trazer vocês para perto. Peraí, mano, foi vocês que me machucaram? Não, eu estou bem emocionalmente. Vocês não me machucaram coisa nenhuma. Isso tudo foi um propósito de Deus. Ele viu com outra ótica. Amém, gente? Às vezes a nossa ótica ela é muito errada. Nós só olhamos que as pessoas estão querendo fazer algum mal para a gente. Só olhamos que as pessoas foram más. Mas elas também têm alguma qualidade. Ninguém é só mal, né?
querendo ou não, alguém, por mais que seja ruim, ela tem alguma coisa boa para oferecer. Você aprende até com os erros que ela cometeu. Você não precisa errar naquela proporção. Só vendo a pessoa, você já não pratica aquilo. Você é inteligente, é ou não é? Você observa, essa atitude dele eu não teria. Vou vigiar para não ter. Você aprendeu alguma coisa, sim ou não? Mesmo com a ruindade da pessoa, você aprendeu alguma coisa com ela. Ele olha para os seus irmãos e fala, olha, para que a sucessão de vocês, ela esteja dando continuidade, não só a minha, mas a sucessão de vocês também vai dar continuidade na terra. Vocês vão sair de lá, traga os bois, as ovelhas, os servos, as servas, tudo que vocês tiverem lá de produção, traga para cá. Vocês vão ficar nessa terra. Eu estava olhando, dando uma estudada. Essa região, essa terra aí, esse local, ele era uma planície onde havia muita água. Ele era um lugar onde tinha água, onde tinha possibilidade de plantar. E você sabe que o Jacó, ele era rico em gado, ele tinha propriedades, fazendas, animais. Ele era um homem do campo. E o José traz o seu pai e os seus irmãos justamente para um local onde eles pudessem, durante aqueles anos, nem sentir o que estava acontecendo no mundo. Nem sentir a fome, as lutas que o mundo estava enfrentando. Vocês vão ficar nessa planície, aqui vocês trazem os animais vão ter onde ficar, eles vão ter onde tomar a aguinha deles, eles vão ter onde se reproduzir, e assim sucessivamente. Você viu o coração desse homem? Que emocionalmente agora estava muito bem, para saber lidar com aquela situação. No outro culto o pastor usou um termo aqui, ele falou, o José era gelado, frio, né? Aquela pessoa sem expressão, que está tudo bem, diante de toda e qualquer situação. Por isso que eu comecei falando com você aqui sobre Provérbios 16, 32. Volta a tela de novo. 16, 32. Provérbios 16, 32. Só para a gente acompanhar. Melhor é o longânimo, foi isso que o José foi, do que o quê? O valente, que quer satisfação, que quer colocar as coisas a limpo a todo custo. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Que a gente seja assim também, pessoal. Amém? Pessoas que determinadas situações acontecem e você fica simplesmente observando e buscando uma direção para saber o que fazer. Não toma decisão logo, espera. Deus vai dar direções. O José foi bem resolvido. Aí voltando lá para a gente finalizar, versículo 11, ele vai falar algo muito bonito no versículo 11. Você estava no 10, versículo 11 agora. 45, 11 de Gênesis. Diz, e ali te sustentarei, porque ainda haverá quanto tempo? 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. E fazeis saber a meu pai a toda a glória no Egito, a toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. E apressai-vos a descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e fez o quê? E chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Benjamim era o irmão mais novo, que ele ajudou o pai, ele juntamente com o pai dele, ajudou o menino a criar o menino, né? Que ele já era maiorzinho, a mãe do Benjamim dele, a Raquel, ela morre no parto, né? O menino fica pequenininho. E ele, que era um pré-adolescente, ajudou o pai saía para resolver as coisas, e ele ficava na casa, olhando o Benjaminzinho. Aí cresce, agora ele está adulto, já o Benjamim já era um jovem também, e quando ele vê que é o Benjamim, o irmão dele, de pai e de mãe, ele abraça, ele chora, mas aquele choro de amor, de emoção, por está tendo a oportunidade de ver novamente o seu irmão, que talvez ele nunca imaginaria que poderia ver novamente. Mas ele foi emocionalmente muito frio para saber lidar com seus irmãos. Amém? Muito. Em nenhum momento, mesmo na prisão, ele falou contra Deus. Falou que os irmãos dele eram miseráveis. Malditos os meus irmãos que me mandaram para cá, para sofrer.
na casa lá do faraó, do Potifar, em nenhum momento ele desmereceu seu pai, os seus irmãos, ou coisa parecida. Muito pelo contrário. Estou aqui, vou servir. E Deus honrou aquele servo. Amém, gente? Nós tenhamos essa mesma condição agora. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Amém?